Vamos lá, pessoal. O show não pode parar e a luta continua. Vamos partindo aí para as nossas aposentadorias, tá ok? Só tirando aqui uma dúvida, pessoal. Inicialmente eu tinha projetado fazer em 20 aulas. Por quê? Porque eu tinha organizado as aulas da seguinte maneira. Eu abordaria 2 benefícios por aula. Aí fecharia ali sem nenhum problema em 20 aulas, daria certinho ali no meu planejamento. Mas fazendo ali os testes dessa abordagem de 2 benefícios por aula, eu vi que não ficou muito legal, que para efeitos de aprendizado não ficaria muito satisfatório. Então decidi quebrar e fazer apenas 1 benefício por aula. Isso aí alongou as aulas, então vai passar aí de 20 aulas, você verifica aí que futuramente eu vou estar fazendo essa alteração aí no YouTube, tá bom, pessoal? Vamos que vamos? Então vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição. Então vamos às definições. Então vamos lá. Será devida ao segurado após 35 anos de contribuição. Então a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai ser devida após 35 anos de contribuição, se o segurado for homem. Ou 30 anos, se for mulher. Então já temos uma diferença aqui. Homem 35 anos e mulher 30 anos. Observadas as situações pertinentes ao plano simplificado e baixa renda. Pessoal, já fiquem atentos aqui o seguinte. Não há no regime geral combinação de tempo de contribuição com idade para se aposentar por tempo de contribuição. Então fique atento aí, porque eu sei que quem está estudando a Lei 8.112, está estudando lá a parte de direito administrativo na Constituição, vai observar lá que tem uma combinação de idade com tempo de contribuição. Essa combinação aqui não existe, tá? A lei previdenciária fala apenas de tempo de contribuição. E aqui ela separa, então homens 35, mulheres 30, sem fazer qualquer menção à combinação de tempo de contribuição com idade, tá? Então essa é a primeira observação que eu faço, fiquem bem atentos. Então vamos ver aqui, vamos tecer aqui os comentários. Então quem são os beneficiários, pessoal? Os beneficiários dessa aposentadoria são todos, mas todos com exceção. Todos, exceto, a gente vai ter um pessoalzinho que vai ficar de fora, né, pessoal? Quem é que vai ficar de fora aqui? Quem contribui no plano simplificado, quem contribui como baixa renda, e temos mais um que vai ficar de fora aqui dessa aposentadoria por tempo de contribuição. É o nosso segurado especial, que contribui na produção. Então, segurado especial que contribui na produção, que a gente já viu lá, que é 2 mais 0,1 de RAT, ele está fora aqui da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, repetindo, todos têm direito, exceto o pessoal do plano simplificado, que é aquele pessoal que está contribuindo o quê? Com 11%, então ele contribui abaixo da alíquota de 20%. Pessoal baixa renda, que é aquele pessoal que está contribuindo o quê? Com 5%, então ele também está fora da contribuição padrão. E o segurado especial, que contribui na produção, ou seja, aquele que contribui lá em cima do resultado oferido na sua produção, na venda da produção, que a gente já viu que é 2 mais 0,1 de RAT. Então esses 3 aqui vão estar fora da aposentadoria por tempo de contribuição. É possível o pessoal do plano simplificado adentrar essa aposentadoria? Sim, ele está contribuindo com 11, é só ele pagar a diferença, mais juros. Então ele vai lá e paga a diferença mais juros para chegar a 20, poderá sim usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição. O baixa renda também poderá usufruir, ele poderá dar entrada? Sim, é só ele também pagar a diferença. Então ele está pagando com 5, se ele pagar a diferença de 15 mais juros, ele vai poder adentrar aqui a aposentadoria por tempo de contribuição. E o segurado especial, se ele quiser concorrer à aposentadoria por tempo de contribuição, ele poderá, contribuindo como facultativo na alíquota de 20%. Então, se ele desiste aqui da produção e vai contribuir como facultativo na alíquota de 20%, ele fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se ele mantém lá a contribuição dele em cima da produção, ele também está excluído, tá, pessoal? Então, via de regra, esses 3 aqui estão excluídos, podendo adentrar aí ao benefício, preenchido aqui os requisitos que eu acabei de dizer para vocês, tá ok? Fiquem bem tranquilos que vai dar tudo certo.
Carência, pessoal, qual é a carência? 180 contribuições. Então, aqui nós temos uma carência de 180 contribuições. Tá? Fica atento aí na nossa carência. Renda mensal do benefício, 100% do salário benefício. Lembro vocês que a aposentadoria por tempo de contribuição tem a aplicação do fator previdenciário. Então, vamos deixar essa observação aqui. Tem a aplicação do fator previdenciário. Estamos falando de um tipo de aposentadoria onde é sim aplicado o fator previdenciário. Ok, pessoal? Então, tem aqui a aplicação do fator previdenciário na hora do cálculo aqui do salário-benefício. Então, na hora que eu vou calcular o salário-benefício, eu vou aplicar lá o fator previdenciário. Então, temos aqui a renda de 100%. Então, fechamos aí com os beneficiários, a carência de 180 contribuições, a renda mensal inicial do benefício, que é de 100% do salário-benefício, com a aplicação do fator previdenciário. Agora, vamos aqui para a primeira especificidade. É o redutor para o professor. Então, a lei diz que para o professor haverá uma redução de 5 anos. Então, o homem, ele em vez de se aposentar com 35, ele vai se aposentar com 30. E a mulher, ao invés de se aposentar com 30, ela vai se aposentar com 25. Então, redução de 5 anos para o professor. É aplicado para quais professores, pessoal? Educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, só vai ser aplicado o redutor de 5 anos para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aí você, Cristiano, e o professor de faculdade? Professor de faculdade não tem direito à redução de 5 anos. Cristiano, o professor que está gravando aula no YouTube? Professor que está gravando aula no YouTube também não tem direito à redução de 5 anos. Tá ok, pessoal? Então, essa redução é para apenas quem? Ensino fundamental e médio e da educação infantil ali, ó, o pessoal que cuida de crianças, estando excluídos os professores da universidade e também o professor que grava aula no YouTube e o professor de cursinho preparatório por aí pelo Brasil também está excluído desse redutor de 5 anos. Tá ok, pessoal? Mais uma especificidade trazida lá na lei. A lei fala que quem tiver em funções de direção de unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico, também terá direito à redução de 5 anos. Olha que beleza. Quem estiver nas funções de direção de unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico, também fazem jus à redução de 5 anos. Isto é apenas o que está na lei. Mas o que acontece, pessoal? Há uma ADIM do STF dizendo que só tem direito à redução as pessoas que estiverem ocupando estas funções se estas pessoas forem professores. Se não forem professores, não terá direito a esta redução. Existe essa diferenciação na lei, pessoal? Não. A lei é seca. Se tiver em função de direção de unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico, tem direito à redução. Mas fica essa ressalva aí, que para a jurisprudência do STF, vai ter direito à redução, mas quem estiver aqui ocupando essa função e for professor. Se não for professor, não vai ter direito à redução, é a jurisprudência dos tribunais. Então, vimos aqui um redutor de 5 anos para o professor e o redutor também para o pessoal que ocupa as funções de direção de unidade, coordenação e assessoramento pedagógico. Deixo uma ressalva para vocês, pessoal. Conversão. Não é possível, anote aí, não é possível converter tempo de contribuição de magistério para tempo de contribuição comum. Então, eu não consigo fazer essa conversão de tempo de contribuição de magistério para comum. Tá ok, pessoal? Não há, é vedação, proibição. Não posso converter tempo de contribuição de magistério para tempo de contribuição comum. Anota, pausa, anota direitinho que essa informação é importante. Tá ok, pessoal? Então, vamos seguir.
Data de início do benefício, pessoal. Então, data de início do benefício. Então, o benefício será devido. A aposentadoria será devida para o empregado e empregado doméstico. Então, primeiramente, empregado e empregado doméstico. Olha o tratamento separado para os dois. A partir da data do desligamento do emprego ou quando requerido no prazo de 90 dias, contados da data do desligamento. Então, repetindo a primeira regra, a regra do empregado e empregado doméstico. A partir da data do desligamento do emprego, quando requerido no prazo de 90 dias, contados da data do desligamento. Segunda regra, a partir da data do requerimento, data agora do requerimento e não mais do desligamento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida depois de 90 dias, contados da data do desligamento. Opa! Então observem uma coisa, pessoal. Posso dar entrada na aposentadoria sem deixar o meu emprego, então posso continuar trabalhando lá, laborando normalmente e dar entrada da aposentadoria. Não é porque eu dei entrada na aposentadoria que eu vou ser despedido, que meu contrato de trabalho vai ser rescindido. Então aqui essa apresentação da data do início do benefício, que diz a lei, já deixa bem claro isso, que você pode sim, você vai dar entrada na sua aposentadoria e continuar trabalhando normalmente, se você quiser continuar trabalhando. Então acho que fica bem claro isso aqui, tá, pessoal? Então tratamos aqui dos tópicos voltados ao empregado e empregado doméstico. Vamos seguir agora, demais segurados. Para os demais segurados, a partir da data de entrada do requerimento. Então, saindo do empregado e empregado doméstico é a partir da data da entrada do requerimento. Tratamento diferenciado apenas para quem? Empregado e empregado doméstico, tá, pessoal? Não vamos ficar com dúvida em relação a isso aqui, tá? Informaçãozinha importante, cuidado com os trocadilhos de prova e cuidado com os prazos. Cuidado com os prazos, tá ok, pessoal? Não vamos nos deixar enganar na hora da prova. Aposentadoria proporcional, pessoal. Então, a aposentadoria proporcional foi extinta em 1998. Então, a aposentadoria proporcional, pessoal, ela foi extinta em 1998. Então, hoje, ela não é mais possível. No entanto, ainda há regras de transição para quem entrou antes do período aqui da emenda constitucional número 20. Então, quem entrou antes da emenda constitucional 20 ainda consegue tentar lá aplicar essa aposentadoria proporcional. Quem entrou depois já não é mais possível essa aposentadoria proporcional, porque ela foi extinta. Contagem recíproca do tempo de contribuição. Pessoal, a contagem recíproca do tempo de contribuição é possível. Como funciona isso aqui, pessoal? Imagina o seguinte, imagina lá, o cara tem tempo de serviço na administração pública federal, trabalhou 15 anos, aí ele vai trabalhar como CLT, ele cansou daquilo lá, aquele estresse, pessoal reclamando no balcão, gritaria, aí ele vai trabalhar como seletista. Ele carrega esse tempo para fins de aposentadoria. Então, se ele já trabalhou 15 anos lá e na CLT no regime geral, para se aposentar é necessário 35 anos, ele só vai trabalhar mais 20. 20 com 15 vai fechar os 35. E aí os dois regimes, o da administração pública e o regime do INSS, o regime geral, eles vão se compensar entre eles e vão fazer esse ajuste. Mas o trabalhador não pode ser prejudicado. Então, eu tratei da administração pública para o RGPS, mas poderia também ser o contrário, do RGPS para a administração pública. O que não pode é o quê? O trabalhador ser prejudicado porque ele mudou de regime, porque ele migrou de um regime para o outro. Então, isso aí não vai poder acontecer, tá? Então, os regimes, eles se compensarão de modo que o trabalhador não seja
não seja prejudicado na sua contagem de tempo de aposentadoria. Tá ok? Então, é possível sim auferir esse tempo. O que eu não posso fazer é pegar o tempo lá da administração pública, usar para o regime geral, para eu me aposentar com 35 anos, e depois querer me aposentar lá também, sendo que eu já aproveitei o tempo de lá. Se eu uso o tempo de lá para me aposentar aqui no regime geral, esse tempo eu já gastei, eu não posso depois querer pleitear outra aposentadoria em regime próprio, querendo utilizar esse tempo que eu já compensei aqui. Então isso aí não vai ser possível, tá? No mais, a compensação, não há nenhum problema neste tipo de compensação. O trabalhador aqui não pode ser prejudicado apenas porque ele mudou de regime. Os regimes vão lá, se compensam e vamos fazer o somatório ali para que ele possa se aposentar. Então a contagem recíproca é sim possível. Não temos problemas aqui. Prova do tempo de contribuição. Os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, chamado aí popularmente de CNIS, valem como prova de. Então, o CNIS, os dados que aparecem lá no CNIS, se você for lá na Previdência Social e pedir o CNIS para ver o seu histórico lá, o que tem registrado sobre você lá, já que o CNIS ele é fundamental lá na hora do momento da entrada da aposentadoria, lá vai estar o seu registro, o seu histórico, tudo que você fez na sua vida profissional durante todo o tempo que você trabalhou. Tá ok? Então, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele vai servir como prova de, primeiro, filiação à Previdência Social. Então, vai provar lá da sua filiação. Tempo de serviço ou de contribuição. Então, através dele, você consegue ver o tempo que você está contribuindo para a Previdência Social. Consegue, inclusive, fiscalizar o empregador, ver se ele está recolhendo as contribuições ou se ele está lesando você, ou se ele está te prejudicando. Então, o CNIS também serve para você o quê? Fiscalizar o empregador. Tá? E faz prova também do salário de contribuição, que é o salário que é registrado mês a mês lá, no caso do segurado empregado, pelo empregador. Então, todas essas informações são possíveis ser auferidas através do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá ok, pessoal? Então, o CNIS é muito importante. Então, tá com dúvida? Liga lá no 135 e busca lá o CNIS, para você fazer o checklist ali, até ver quanto tempo que falta para você, onde você não houve recolhimento, se você está sendo lesado ou não, tá? Então, o CNIS é muito importante. Seguindo, pessoal, Lei 13.183 de 2015. Cristiano, nunca ouvi falar dessa lei, é uma lei de 4/11. Essa lei 13.183 de 2015 ficou popularmente conhecida como regra do 85/95. Então, chegamos aqui nela. Estou falando aqui, pessoal, daquela que ficou notoriamente chamada aí de regra do 85/95. Então, como funciona isso aqui? Pro Cristiano, isso cai na prova? Cai. Olha só a data que ela foi publicada. O edital foi publicado em dezembro. Então, ela foi publicada antes do edital. Então, se ela foi publicada antes do edital, ela é matéria da nossa prova, você tem que ficar ligado demais, tem que saber, tá? E se eu fosse marcar aqui um IPC na aula de hoje, era exatamente aqui que ele entraria, de tão importante que é. E é novidade, dificilmente você vai achar questões por aí disso aqui. De repente você que vai estrear a bateria de questões da regra do 85 e 95 na sua prova. Então vamos lá, Lei 13.183 de 2015. IPC, pessoal, importante pra caramba. É uma opção pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, obedecida a seguinte pontuação. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Eu preencho todos os requisitos para concessão da aposentadoria. Então, eu vou lá e tenho 35 anos de contribuição. Só que eu não quero contribuir no fator previdenciário, porque o fator previdenciário vai diminuir muito minha aposentadoria. Eu acho injusto trabalhar tanto, ter contribuído com o valor tão alto e me aposentar com o valor tão baixo. Então, o que eu faço? Não me aposento e vou tentar fazer uma pontuação, que é a pontuação trazida na lei
Para o quê? Para que eu não sofra essa incidência do fator previdenciário, que pode ser muito pesado se eu for muito novo. Então, vamos lá. O que ele diz aí? Que para se aposentar, dispensando a incidência do fator previdenciário, o homem ele precisa de 95 pontos, com no mínimo 35 anos de contribuição. Então, o que é esse ponto, pessoal? É eu somar o tempo de contribuição com a minha idade. Então, eu pego e somo o tempo de contribuição com a minha idade. Se eu tenho 95 pontos, posso me aposentar sem aplicação do fator previdenciário. Mulher, 85 pontos, com no mínimo 30 anos de contribuição. Então, a mulher ela vai somar o tempo de contribuição dela com a sua idade. Se ela tem 85 pontos, vai se aposentar sem o fator previdenciário. Se ela não tem, não tem. Ou ela se aposenta com o fator previdenciário, ou ela não se aposenta. Continua trabalhando e deixando o tempo passar para poder continuar aqui somando pontos, até conseguir alcançar lá a pontuação necessária para fugir do fator previdenciário. Só que, pessoal, nem tudo são flores. Então, a lei ela traz uma majoração. Então, conforme o tempo vai passando, a quantidade de pontos vai aumentando. Então, você vai correndo atrás da aposentadoria e ela vai o quê? Correndo de você desesperadamente. Então, você tem que alcançar ela. Enquanto você não alcançar ela, você não vai ter direito ao quê? A fugir da incidência do fator previdenciário. Então, vamos à majoração trazida na lei, pessoal. Já está esquematizado aqui no quadrinho, que é para facilitar o entendimento. Então, se você julgar necessário, pausa o vídeo, vai lá, anota, copia, volta o vídeo, tá? Mas fique atento. É interessante você saber esse quadrinho? Eu acho que é muito interessante para fins de prova, hein? Olha que eu acho que é muito interessante. Tome muito cuidado com esse quadrinho. Então, como é que está esquematizado aqui, pessoal? Data do requerimento da aposentadoria por tempo de contribuição, idade mais tempo de contribuição, tempo mínimo de contribuição. Então, aqui na idade mais tempo de contribuição está homem e mulher já separado, e no tempo mínimo de contribuição já separado também homem e mulher. Tá ok? E aí a gente vem aqui para as regrinhas aqui dos períodos trazidos na lei. Então, até 30/12/2018, o homem deve fazer 95 pontos e a mulher 85 pontos. Então, até 30/12/2018, homem 95 pontos e mulher 85 pontos. De 31/12/2018 até 30/12/2020, homem 96 pontos e mulher 86 pontos. Seguindo, de 31/12/2020 até 30/12/2022, homem 97 pontos e mulher 87 pontos. De 31/12/2022 até 30/12/2024, homem 98 e mulher 88. De 31/12/2024 até 30/12/2026, homem 99 e mulher 89. A partir de 31/12/2026, 100 pontos para os homens e 90 pontos para as mulheres. Lembrando que é idade mais tempo de contribuição, mas na hora que eu for fazer esse somatório, eu tenho que obedecer a um tempo mínimo de contribuição. E esse tempo mínimo de contribuição para o homem é 35 e para a mulher é 30. Tá ok, pessoal? Então, lá foi o quadrinho. Então, pensa aqui comigo. Aí a aposentadoria correndo para longe de você e você desesperadamente tentando pegar ela. Tá ok? Porque os pontos vão aumentando, você vai trabalhando mais, vai ficando mais velho para tentar alcançar a aposentadoria. Tá ok? Se você não quiser sofrer o peso do fator previdenciário. Senão você pega os seus 35 anos de contribuição e vai lá e se aposenta. Acréscimos de ponto para o professor. Então, o professor, lembra lá, o professor na aposentadoria por tempo de contribuição normal, ele tem o que? Uma redução de 5 anos. Então, aqui, o professor, ele ganha 5 pontos. Ou seja, no final das hipóteses, dá no mesmo. Então, lá reduz 5 anos, aqui ele ganha 5 pontos, ou seja, ele se aposenta com 5 anos a menos do que a regra geral, a regra normal, tá? Então, ele apenas diz isso, vou dar 5 pontos.
dar os 5 pontos aqui é a mesma coisa que reduzir os 5 pontos lá na regra geral, tá ok? Então o professor tem um ganho aqui de 5 pontos, então ele acaba aí se aposentando com 5 anos a menos do que a regra geral, tá? Mesmo nessa regra de dispensa do fator previdenciário. Cumprimento dos requisitos, pessoal. Então pensa aqui comigo. Até 30/12/2018, o homem pode se aposentar com 95 e a mulher 85. Aí imagine que antes dessa data aqui, a pessoa tenha lá o tempo de contribuição. Então o homem tenha 35 anos e tenha os 60 anos de idade. Aí somando os 60 de idade com os 35, ele tem os 95. Mas aí ele vai lá e não dá entrada na aposentadoria. Deixa passar o tempo, para de trabalhar, então vai passando o tempo, ele não está mais contribuindo, não está nada. Aí muda a regra, chega em 2020, digamos que chega aqui em 2020, agora é 96. Mas ele não tem lá a pontuação, ele parou de trabalhar. Ou passou-se mais tempo e é 97, ou passou-se mais tempo e é 98, não importa. Digamos que passe mais tempo aqui e altere a pontuação, e ele não consiga mais atingir essa pontuação que antes ele atingia. Pessoal, quando isso acontecer, ele vai fazer jus a se aposentar com a regra da data do cumprimento dos requisitos. Então, se ele cumprir os requisitos aqui, mesmo que ele não se aposente imediatamente, ele poderá fazer depois, obedecendo a regra desse período aqui, tá ok, pessoal? Então, no cumprimento dos requisitos, vale a regra da data do cumprimento. Vale a regra da data do cumprimento. Então, recapitulando para que não haja mais dúvida, pessoal. Então, aqui em 2018, ele preencheu os requisitos do 95, ou preencheu o requisito do 85. Não deu entrada na aposentadoria, o tempo passou, alterou os requisitos, e agora ele não mais alcança o requisito. Para ele, vale a regra da data em que ele atingiu lá a pontuação necessária, tá? Então, o tempo, depois que ele atinge, depois que ele pega a aposentadoria correu dele, depois que ele segura ela, ele não perde mais ela. Ela agora passa a ser definitivamente dele. Não tem mais risco dela se soltar e sair correndo, não. Ele segurou, ele preencheu os requisitos, ela é dele, ponto final. Tá ok, pessoal? Essas são as considerações aí da aposentadoria por tempo de contribuição e regra do 85 e 95, que é novidade e é muito importante para fins de prova. Daqui a pouco a gente continua. Dicas do Carvalho.